Pois bem, na segunda parte, ainda dando prosseguimento a respeito de Paulo, da conversão dele, agora ele começa a pregar o evangelho, né? Ele era um perseguidor, ele passa a ser perseguido. Então é muito rico o detalhe que Atos dos Apóstolos, que o autor foi o médico Lucas, né? Que era um grego, né? Muito habilidoso em narrar os fatos, né? E Lucas escreveu o seu evangelho chamado do nome Lucas e também Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é os atos que o Espírito Santo agora começa a operar através dos apóstolos. Os evangelhos narram os fatos que Jesus operou nesse tempo aqui na terra, depois de citar Atos dos Apóstolos, agora pela obra e o poder do Espírito Santo que ele realizava, que era milagre, que era ressurreição e enfrentamento de muita perseguição, né? Primeiro a perseguição veio do Sinédrio, né? Do sumo sacerdote. E quando cessou esse tipo de perseguição, depois veio a perseguição diretamente das autoridades, né? Que é dos romanos. Romano? Dos romanos. E, então romano sempre romano tem sendo em oposição à igreja, o povo de Deus. Mas romano é a pessoa de Roma. Do outro partido aí? É do outro partido de Roma, né? Então, Paulo depois de converter, né, que ele passar por esse processo de perseguição, a Bíblia diz que uma certa feita ele levou 40 chibatadas, né? Um grupo de inimigos judeus querendo ver Paulo morrer, aí um jovem, né, na prisão, Paulo estava preso, aí chegou a notícia por uma criança de 14 anos, que ele soube, que a irmã dele, a tia dele falou, que um grupo estava jejuando, e só ia parar o jejum quando visse Paulo morto. Aí chegou essa notícia, Paulo chamou o comandante da cadeia e contou. Então ele viu que Paulo estava em perigo em Jerusalém, depois que ele foi preso lá. Aí a Bíblia diz que de madrugada eles organizaram 200 homens de infantaria de cavalo, pegaram Paulo e desceram num cesto para levar ele para Alexandria, que hoje é o Egito, para ficar preso numa fortaleza mais fortificada, que não tinha perigo de Paulo ser morto pelos inimigos. E ele conta tudo isso, né? Ele foi açoitado, passou fome, frio, prisão várias vezes, naufrágio no mar, tudo isso pelo amor ao evangelho. Aí ele começou a aprender de fato o que é humildade. O que eu estou falando com isso? Porque Paulo, mais tarde, na sua última carta que ele escreve para o jovem Timóteo, né, que leva o nome de carta, primeira e segunda carta a Timóteo, ele fala, ele vaticinou é quando o Espírito Santo, diante do fato acontecer, ele já mostra, já profetiza, usa alguém, ele usou Paulo para escrever, que os homens dos últimos dias, as características, ele traz 18 características dos últimos dias, que ele falou que os homens seriam amantes de si mesmo, arrogante, soberbo, desobediente aos pais, amante de si mesmo, e ele traz essas 18 características das características dos homens que nós estamos vendo agora no presente, né? E é interessante que tudo converge para entrar em cena, né, o terror do mal, de um período curto, que é o anticristo, né? O anticristo, ele é composto de uma trindade satânica, que é a besta, o falso profeta e o anticristo, né? Então esse sistema de poder, que a Bíblia usa o termo besta, é um poder que tem um poder econômico, tem um poder religioso e um poder político. E nós sabemos que o poder hoje que domina o mundo, né, com a sua doutrina católica, né, nós sabemos muito bem que esse poder político, né, que está aí a sua sede em Roma, né, que seria o representante, o papado, o pontífice, né? Aí o que acontece? Paulo falou que 18 características que nós vamos encontrar nos homens do tempo do fim. Na matemática, se tu pegar 18 e dividir por 3, vai dar 6, 6, 6. Então, até nessas características do homem do tempo do fim, nós encontramos o sinal da besta fera, que é 666. A Bíblia diz que quem tem sabedoria some, que o nome da besta seria 666. Então, esse sistema de controle sobre as pessoas, sobre os humildes, nós sabemos que não tem como escapar, né? Quando ela estiver em cena, quando ele estiver atuando, né? Esse cenário dessas personagens, que é a besta, o falso profeta e o anticristo. E a única maneira de escapar é só através mesmo de Jesus Cristo, né? Que ele que tem o escape, a proteção para o seu povo. Então, falar sobre